Mateus capítulo 5, abre a sua Bíblia. Versos 13 a 16. Verdades que o mundo deve ver nos crentes. Esse é o título de hoje. Verdades que o mundo deve ver no crente. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mais uma vez, como fazemos, coloquemos-nos em pé e de forma reverente ouçamos o que o nosso Deus tem a dizer a nós. E Ele assim nos diz, nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 13: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos todos juntos ler o verso 16. Juntos e com força, diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso Pai que está nos céus, mas que está também em nosso meio, nós nos rendemos, ó Deus, à autoridade da Tua palavra, à sabedoria do Senhor Jesus, e reconhecemos como mandamento e ordem do Senhor aquilo que Ele nos disse. Ó Deus, carecemos do Teu Espírito Santo ajuda para compreendermos essa instrução. E é na dependência dEle que nós proclamamos a Tua palavra e estamos dispostos a ouvi-la. Pois oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Verdades que o mundo deve ver no crente. Quando eu leio, por exemplo, Mateus capítulo 7, ali nos versos 21 a 23, Jesus cita o exemplo de homens que realizaram grandes coisas em seu nome. Eles haviam expulsado demônios, eles haviam profetizado, eles haviam realizado maravilhas em nome do Senhor Jesus. Há ali um aspecto de um desejo de reconhecimento. Eles desejavam ser reconhecidos pelas pessoas através daquilo que eles faziam em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando julgados pelo Senhor, o Senhor lhes diz para se apartarem dele, porque ele não os conhecia. Eis aqui, irmãos, uma questão trágica. Quando nos queremos fazer conhecidos por aquilo que fazemos por Cristo, muito provavelmente significa que nós não somos conhecidos de Cristo. Num determinado momento da sua vida, Pedro estava disposto a fazer tudo aquilo que fosse necessário por Cristo. E ele até mesmo diz: Senhor, por ti irei à morte. Depois ele estava compreensivo das suas necessidades, ele diz: Senhor, contigo eu vou fazer o que for necessário. Mas finalmente, quando o Senhor o leva à compreensão verdadeira da sua necessidade, daquilo que Cristo queria dele, ele entendeu que não era por Cristo, não era com Cristo, mas era Cristo fazendo através dele. Era Jesus realizando a obra. Às vezes nós queremos deixar a nossa marca nesse mundo por aquilo que nós somos capazes de fazer. Queremos deixar um legado nesse mundo por coisas que criamos, por coisas que fazemos. Há grandes vultos da história, como Alexandre o Grande, que queriam deixar a sua marca pelas suas conquistas nesse mundo, e se viu profundamente decepcionado quando não havia mais o que conquistar. Eu citei na escola dominical os egípcios. Eles deixaram construções como, por exemplo, a pirâmide de Quéops,
ali próximo do Cairo, no Egito, como marcas que eles estiveram ali. Na Ilha de Páscoa, pertencente ao Chile, mas no Oceano Pacífico, há esculturas lá que nós não compreendemos porque elas estão lá. Mas alguém quis deixar sua marca. Alguém quis deixar uma marca que esteve ali. Cada governo que se sucede no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, deseja criar um slogan, deseja criar uma frase, para que depois do seu governo, as pessoas saibam que aquele governante esteve ali. Ainda hoje você passa por rodovias e há pequenos monumentos com slogans, nomes de governadores para lembrar que eles fizeram aquilo. Quando nós vamos constantemente para Inhumas, eu vejo as paradas, os pontos de ônibus, aqueles antigos ainda de concreto, com o teto redondinho, está lá o nome de um governador. Por que ele colocou aquilo lá? Para as pessoas passarem ali e lembrarem que um dia ele foi governador desse estado. Quando eu e você deixarmos esse mundo, qual é a marca que nós vamos deixar aqui? Quando os nossos filhos se lembrarem de nós, quais são as marcas que nós deixamos na vida deles? Quando nessa igreja, se Jesus Cristo até lá não voltar, os nossos filhos e netos forem os futuros membros desta igreja, como eles se lembrarão de nós? Quais são as recordações que eles terão da nossa pessoa? Mas olhando para este mundo e para as pessoas que não conhecem Cristo, qual é a marca que nós deixamos para esse mundo como servos do Senhor? Serão profecias, expulsão de demônios, milagres, como aqueles homens de Mateus 7? Ou serão marcas que não podem ser apagadas, mas que também não podem ser vividas, a não ser pelos verdadeiros filhos de Deus? Eu quero propor a vocês 3 coisas. 3 marcas para deixarmos nesse mundo. E se porventura, e eu creio que isso é possível ainda hoje, Jesus Cristo vier e nos levar ao céu, são marcas que vão permanecer aqui nesse mundo, de que nós passamos por aqui, não na nossa força, mas na força do Senhor Jesus. Eu vou ler apenas 10 passagens das Escrituras, para falar dessas 3 coisas. E eu gostaria que você lesse elas comigo. Primeira marca que, creio eu, é importante nós como filhos de Deus deixarmos nesse mundo, é uma marca de santos, de santificação, pisadas de homens santos que andaram nesse mundo. Literalmente, uma vida liberta do poder do pecado. Uma vida de santidade é aquilo que o Senhor nos chama a deixar como marca nesse mundo. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 dizem assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a marca que o Senhor Jesus nos chama a deixar nesse mundo é de pessoas que estão mortas para o pecado e que não vivem para o pecado. Só há uma forma de um escravo ser liberto, é pela morte. O escravo, para ser alforriado, havia uma série de questões, ou até mesmo de graça do seu proprietário, mas aquilo que o libertava permanentemente da condição de escravidão, na grande maioria dos casos, era a morte. Um dia, irmãos, nós somos escravos do pecado, e a marca da nossa vida era aquilo que o pecado produzia em nós, e Paulo diz que dessas coisas nos envergonhamos. Agora Paulo está dizendo que a marca da nossa vida deve ser de uma vida liberta do pecado, mortos para o pecado, realmente livres
dessa escravidão a todo tipo de pecado que tão tenazmente nos assedia. 1 João capítulo 3, verso 9, ele nos diz como isso se dá. 1 João 3,9, abra sua Bíblia comigo, pois ela diz assim, que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. João não está dizendo que nós somos impecáveis. João não está dizendo que o crente jamais pecaria. Isso contradiria aquilo que ele diz logo adiante. Se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus Cristo justo, ele diz isso no capítulo 2. João está dizendo no verso 9, que qualquer que é nascido de Deus, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que passou pelo novo nascimento, não vive na prática do pecado, não tem o pecado como hábito da sua vida. Sabe o que é um hábito? Certa vez eu vi um homem, que em todo instante ele estava piscando, piscava sem parar. Em determinados momentos ele estava com as piscadas normais, piscadelas normais dos olhos, mas em outros momentos ele começava a piscar freneticamente. As pessoas o conheciam por isso. As pessoas o reconheciam por esse hábito. As pessoas diziam, não sabiam o nome, mas diziam, olha, é aquele homem que pisca freneticamente, que não para de piscar. Notem como os nossos hábitos, como aquilo que fazemos, marca profundamente a nossa vida. E marca ainda mais profundamente a vida de outras pessoas. Por isso João diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Fomos regenerados. A palavra está viva em nosso coração, e o Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos ser pessoas conhecidas pelo hábito do pecado. Voltando a Romanos capítulo 6, o verso 12, ele é precioso quando diz, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Qual é a nossa marca? É uma marca de obediência a Deus, e uma marca de usar aquilo que somos e aquilo que temos para a santificação. Ele diz claramente, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, e não, como diz o princípio do verso, os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Eu gosto muito da história do pregador que diz que antes de conhecer a Cristo, ele foi um homem conhecido pela sua imoralidade, um homem reconhecido na cidade pela sua imoralidade, pelo seu tipo de vida devassa, mas que quando conheceu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo mudou sua vida, e Jesus muda a vida sim, Ele transforma a vida daquele que vem a Ele, Ele encontrou uma daquelas mulheres que o acompanhavam em sua vida de devassidão. Então, quando ele notou que ela caminhava alguns passos atrás dele, e chamava pelo seu nome, ele apressou o seu passo. E ele escutou que ela apressou o seu passo também. Quando ele viu que ela fez isso, ele apressou mais ainda. E ela apressou também. Então ele pôs-se a correr. E ela pôs-se a correr também atrás dele. Ele gritava, olhe, espere, sou eu. E ele voltou-se para trás e disse, você é você, mas eu não sou mais eu. Eu sou uma nova criatura. Eu comecei tudo de novo. Eu não sou mais conhecido por aqueles pecados que me marcavam, mas desejo ser conhecido como um santo de Deus. Se você deseja ser conhecido como um santo de Deus, você vai ser odiado por esse mundo. Você já olhou e já percebeu isso? Infelizmente, a nossa TV aberta, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é um verdadeiro veneno. Mas aqueles que mais fazem sucesso não são aqueles virtuosos por algum conhecimento, ou musicalmente, ou por algo assim. Mas a nossa TV cultua
aquele que mais se afunda no pecado. Quanto mais podre, mais conhecido. Quanto mais asqueroso, quanto mais repugnante o pecado que a pessoa comete, mais sucesso ela faz. A Bíblia está dizendo, não sejam assim. Sejam conhecidos como homens santos. O mundo vai desprezá-los, vai. Mas tem uma coisa que fala sobre o Senhor Jesus que é incrível. Isaías diz que era um homem de quem os outros homens escondiam o rosto. Sabe o que também significa esse texto? Quando o Senhor Jesus passava na rua, quando o Senhor Jesus passava pelas praças, quando o Senhor Jesus passava pelas portas, as pessoas tinham vergonha de olhar para ele. Sabe por quê? Porque ele era um santo. E eles, pecadores. Por isso que escondiam o rosto dele. Que a nossa marca seja a marca como do Senhor Jesus. Santidade. Em segundo lugar, consagração. Um comprometimento real com Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Claramente o Senhor está dizendo, se alguém quiser vir após mim, se alguém realmente desejar ter um comprometimento real comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e seja um verdadeiro discípulo de Cristo. As pessoas devem nos reconhecer por isso. A quem você obedece? A quem você glorifica? Com quem você é identificado? Quando as pessoas te veem, o que elas veem? Notem, mesmo na nossa cidade, em outras cidades maiores do nosso país, há cada vez mais aquelas que são chamadas tribos, grupos de pessoas que se identificam umas com as outras através de uma atitude, através de uma roupa, através de um corte de cabelo, através de tatuagens, através de algo que realizam, mas as pessoas querem se encontrar em tribos, em grupos que se identifiquem, onde eles tenham força, onde eles sejam um, aonde não sejam alvos fáceis de outros grupos, mas estejam ali com força. Quando as pessoas nos observam, quando as pessoas nos veem passar na rua, quando elas conversam conosco na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, com quem elas nos identificam? Quando elas observam a nossa vida, para quem elas estão olhando além de nós? Porque elas olham para o seu rosto, mas elas enxergam algo além do seu rosto. Notem que a palavra de Deus está nos dizendo que quando as pessoas olham para nós, além do nosso rosto, elas têm que enxergar Cristo. Um real comprometimento com Cristo. Agora, como isso é possível? Abra sua Bíblia no Salmo 1. Esse Salmo 1, infelizmente, tem sido negligenciado por gerações de crentes. Eu creio que o Salmo 1 já foi muito mais amado pelos filhos de Deus do que é hoje. Mas o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem uma identificação, ele tem um compromisso, ele tem uma consagração, um comprometimento. Isso é expresso no verso 2, quando ele diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado disso está no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu lembro do meu primeiro ano, aqui no Centro-Oeste, em 2001, quando eu fui trabalhar no Mato Grosso. Eu cheguei lá, não havia nada verde, tudo era cinza, o sol lá é tão forte, a falta de água tão drástica, que não há verde no mês de agosto. No segundo ou terceiro ano lá,
em frente à casa onde eu morava, eu plantei uma árvore de acerola, um pezinho de acerola, mais ou menos 1,5 metro de altura, bem frondoso. Durante o tempo da chuva ele cresceu, se expandiu, e quando chegou o tempo da seca, todos os dias de manhã e à tarde, eu regava ele. Ele nunca ficou seco. Eu sempre tinha o maior cuidado em regá-lo. Quando chegou o mês de agosto, as pessoas passavam em frente à casa e eu notava que elas olhavam para a casa, mas não era para a casa que elas estavam olhando. Tinha algo que se destacava no meio de tudo aquilo. No meio de todo aquele cinza, no meio de tantas folhas mortas, havia lá algo verde, algo vivo, algo diferente. Aquela planta mostrava que ela tinha contato com a água. Aquela planta demonstrava, pela presença dela ali, que havia água ali. Uma água que dava vida. Nós temos que ser esse tipo de pessoas nesse mundo. Nessa sequidão desse mundo, as pessoas devem olhar para nós e ver a vida. Ver que nós temos contato com a água viva que desceu do céu. Um comprometimento real de sermos regados pelo Senhor Jesus e de sermos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e esse ribeiro de água é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele disse que a vida onde ele estaria, seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que tem Jesus, tem em si uma fonte de água viva, e ele deve fazer a diferença através do seu comprometimento. Santificação, consagração, e para nós completarmos, os frutos de uma vida com Deus. Se há algo que esse mundo deve observar na nossa vida, é que Deus tem sido frutífero em nossa vida, é que há reais frutos da presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. As pessoas devem nos ver, as pessoas devem observar em nossa vida que o Senhor Jesus é vivo em nós, sim, uma fonte eterna a jorrar, mas precisa haver frutos. Aquele pequeno pé de acerola que eu plantei, chegou no determinado tempo, além de verde, ela tinha um vermelho vivo dos frutos que haviam ali. E o vermelho nos lembra do sangue de Cristo, que é realmente aquilo que nos trouxe o perdão. Mas mais do que isso, observe Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Nota aqui que há uma ordem. Deus quer que tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos impacienta, tudo aquilo que nos torna ansiosos, sejam conhecidas diante dEle através das nossas orações. Deus está dizendo alguma coisa inquietando o teu coração, ore. Há uma coisa inquietando a sua mente, lance aos pés do Senhor. E observe o resultado no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu estava na minha igreja, no Rio Grande do Sul, nós estávamos indo para o retiro de final de ano. Nós passávamos todos os finais de ano juntos num retiro. Chegamos a passar 5 dias, depende do feriado, 4 dias, 3 dias juntos. Eu lembro que num ano do começo dos anos 90, eu estava indo para a igreja com a minha bicicleta, levando a minha mala para ir para o acampamento, e eu passei por um carro com o rádio ligado, e o carro disse, olha, em tal ponto da BR, cuidado, há um carro incendiado lá na BR. Mal podia eu perceber que era o carro do meu pastor. Havia incendiado na BR. Com todas as coisas dele lá dentro, ele conseguiu tirar as coisas, a maioria delas, mas o carro se perdeu. Depois, chegando no retiro, outras pessoas o socorreram e ele contou o que havia acontecido. Mas o que ficou de marca para quem acompanhou aquilo foi a esposa dele. Entre as coisas que foram retiradas de dentro do carro estava uma cadeira de praia, dessas que você monta. Ela montou no gramado à beira da BR e ficou olhando o carro pegar fogo. As pessoas perguntaram assim para ela, olha, mas você vai ficar a pé? Pegou fogo no seu carro.
E a única coisa que ela respondia é: olha, tudo bem, Deus sabe por quê. Deus sabe por que pegou fogo. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Paz. Paz, mesmo diante das maiores dificuldades, saber, eu não sei por que está acontecendo isso, mas Deus sabe por quê. Eu não sei por que estou passando por essa fase na minha vida, mas eu tenho paz, porque meu Deus sabe por quê. Eu não sei por que essa enfermidade agora, no meu viver, no meu corpo, mas eu tenho paz, porque o meu Deus sabe por quê. Talvez, e a própria ciência confirma isso, que uma das maiores dores que um ser humano pode sentir é a dor de pais perderem um filho. Eu já contemplei isso. Eu já contemplei em pais crentes, mesmo com aquela dor que passa, olha, demora para passar. É uma dor que marca tão profundamente, dizerem assim: eu não sei por que isso aconteceu, mas a paz que tenho é porque Deus sabe. Mesmo na maior dor que um ser humano pode provar, dizendo em seus lábios que Deus sabia o porquê daquilo. Além da paz, João capítulo 13, versos 34 e 35, que os irmãos lerão junto comigo, diz assim, abra sua Bíblia aí, João capítulo 13, versos 34 e 35, vamos ler todos juntos. Abra aí na sua Bíblia, encontre esse texto. Notem como ele é precioso. Vamos agora. Você já encontrou aí? Leiamos juntos então. João capítulo 13, versos 34 e 35. Juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os frutos, e o fruto do amor, será uma marca reconhecida por todas as pessoas que te conhecerem. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, este é um crente. Não é pela roupa que ele veste, não é porque ele está com a Bíblia debaixo do braço, não é porque ele é membro do Templo Batista Maranata, mas este é um verdadeiro crente, porque eu vejo amor na vida dele. Eu vejo que ele é capaz de amar e capaz de refletir isso na sua vida. Frutos. Nós vamos deixar uma marca nesse mundo pela nossa santificação. Nós vamos deixar uma marca nesse mundo pela nossa consagração. E nós vamos deixar uma marca nesse mundo pelos frutos que Deus realiza na nossa vida. Mas que eu e você deixemos realmente uma marca nesse mundo. Que quando nós partirmos daqui, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, as pessoas lembrem de nós, assim como lembraram de Enoque, de pessoas que andam com Deus. Que lembrem de nós, assim como lembraram de tantos santos do Novo Testamento e do Velho Testamento, homens que andaram em santidade. Herodes, ele ordenou que João Batista fosse decapitado, mas ele nunca pôde apagar o testemunho de João Batista. Jesus disse dele, que apesar de ter servido por apenas 6 meses nesse mundo, o ministério de João Batista durou 6 meses. Jesus disse que nenhum outro homem, nascido de mulher, foi maior que João. João era um homem que deixou uma marca de santificação, uma marca de consagração e de frutos verdadeiros. Que Deus te desafie, irmão, a deixar essas marcas também. Que o Espírito Santo desafie o seu coração a deixar a marca de Cristo na vida de outras pessoas. Que realmente isso queime o seu coração, queime a sua mente, que enquanto isso não for uma realidade, o Espírito Santo esteja incomodando o seu coração, dizendo: olha, você precisa fazer isso, você precisa viver assim. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos.